Fala galera, mais um Manotalk aqui. E nessa conversa de hoje, a gente deu o nome de A Jornada dos Arcanos. E para isso a gente chamou uma amiga minha, uma grande amiga minha, conhecedora de tarô, das runas antigas e do baralho cigano, Heloísa Ferro. E convidamos também o Daniel Salsa, que é humorista, palestrante, escritor, e ele desenvolveu uma jornada de autoconhecimento chamada O Desafio do Parque de Diversões, que é também apoiada na Jornada do Herói. E ele vai me auxiliar aqui nesse bate-papo com a Heloísa, e nós vamos traçar um paralelo do conhecimento da Jornada do Herói com o conhecimento do tarô. Então, Heloísa, muito bem-vinda, Daniel Salsa, muito bem-vindo. A palavra de vocês inicialmente para vocês se apresentarem também, falarem um pouco, para a Heloísa explicar como que ela chegou nesse estudo, né? Como que ela elaborou esse estudo comparativo da jornada do herói com o tarô. E eu tenho algumas dúvidas, algumas perguntas, e o Daniel pode me auxiliar aqui no desenvolvimento desse tema, tá bom? Então, Heloísa, pode falar, a palavra é sua. Muito bem-vinda, viu? Muito grata. Além de taróloga, eu possuo um grande interesse na literatura. Eu sou uma leitora voraz, então eu quis assimilar os dois conhecimentos em que eu estava mais em contato para ver se existia algum novo conhecimento que eu poderia utilizar a partir daí. O tarô, pela linha que eu sigo, ele vem do Antigo Egito. A palavra, ela significa taros. Tar, caminho, e ros, real. O caminho real. Um caminho que a gente pode seguir com mais flores, com uma maior facilidade de atingir os nossos objetivos. Porque da forma como eu trabalho, o tarô ele não é meramente uma forma de adivinhação, mas sim um tarô terapêutico. Então essa que é a facilidade de ver no tarô os caminhos nas quais seguir para então chegar a um resultado. Porque como adivinhação, parece que a gente não tem a nossa parte real, parece que a gente não é um herói no meio dessa história. Por isso que eu trabalho dessa forma. Agradeço aí o convite, tenho acompanhado aí faz tempo, né, a jornada da Elo, que, aliás, inclusive, é uma pessoa que fez a jornada dentro do desafio do Parque de Diversões, né, um agente sonhador dentro do Parque de Diversões. E ela não quis dizer na apresentação dela, mas ela passou agora esse ano na USP e vai fazer letras na USP. Então ela vai transformar esse interesse dela em letras em profissão dela, na profissão dela mesmo, e conciliando com esse estudo dela do tarô. Então estamos aí para ver se ela conhece mesmo. Então, Elo, a princípio, para a gente poder compreender assim a maneira que você estuda, você pode explicar, porque o tarô, a gente sabe que o tarô existem os arcanos menores e os arcanos maiores. E eu pesquisei, essa palavra arcano, ela pode significar também mistério, né? Segredo ou mistério, algo oculto que pode ser revelado através da leitura, né? Das cartas, né? Então, você pode explicar, para a gente compreender bem, o que significa os arcanos menores e qual é essa importância dos arcanos maiores, inicialmente, para a gente iniciar esse paralelo com a jornada do herói? Com certeza. O tarô, pela linha que eu sigo, ele tem uma ligação com o hermetismo, ou seja, tudo aquilo que é hermético, que está oculto, assim como um mistério. Está aí a origem da palavra arcano, porque o tarô é um conhecimento que foi se passando, ficou popular, mas no início era uma ciência, uma forma de ciência hermética que ficava dentro de um grupo nesse hermetismo. Então, o tarô ele tem essa divisão entre os arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos menores, eles dão detalhes, detalhes mais da vida comum, de formas que a gente pode se sentir em determinados momentos. Já os arcanos maiores, eles nos mostram quem nós somos nesses determinados momentos, porque ele mostra que a gente tem uma simbiose com a natureza, uma sincronia com a natureza, também temos os nossos ciclos. Hoje eu me encontro tanto em um momento na jornada do herói, como em um momento também nesses arcanos maiores. Eles são quem nós somos, de uma forma circular. Para a gente poder compreender o que é essa jornada do herói,
É bom a gente saber que isso é um estudo de um escritor chamado Joseph Campbell, que escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces. E nesse livro ele estudou as grandes mitologias do passado, os grandes heróis do passado, todos eles que nos antecederam, e ele percebeu, estudando a história desses heróis, que existe um padrão nessas histórias. Né? Existe um ciclo comum, algo que interliga todas as histórias dos heróis que nos antecederam, das mitologias. Né? E ele desenvolveu esse estudo que chamou a Jornada do Herói. E ela tem um ciclo de 12 posições, como se fosse um relógio. Ela passa por um ciclo como se fosse um relógio. E ela começa no estado comum do herói, o estado comum da pessoa, e aí algo acontece na vida dela que tira ela daquele estado atual e faz com que ela precise passar de um mundo real para um mundo especial. E através disso ela tem uma chamada para a aventura. E dentro dessa chamada da aventura existem algumas coisas que acontecem com ela ao longo dessa jornada, até que toda a resolução da história aconteça e ela se transforme realmente, nasça como um herói que ela foi destinada a ser. E o estudo que a Heloísa fez, ela percebeu que os arcanos maiores, que são 22 cartas, ela segue também uma grande simbologia traçando esse paralelo na jornada do herói. Você pode explicar um pouco para nós como que você chegou nesse estudo, como foi que você percebeu essa mesma simbologia da jornada do herói com os arcanos maiores do tarô? Eu percebi, primeiramente, essa ligação entre os livros. Conforme eu ia lendo mais e mais livros, eu ia percebendo que existia uma ligação entre esses livros e o tarô, os aconselhamentos que eu dava. Então, eu conheci mais a fundo a jornada do herói, até mesmo com vocês dois, em algumas atividades que nós realizamos fora daqui. Então, eu fui interligando os pontos dessa jornada do herói com os pontos dos arcanos maiores. A jornada, ela diz, conforme eu expliquei um pouco antes, que todo herói começa no status quo, né? É aquele momento da inércia. E a gente acha que a vida é aquilo, que nada mais tem que acontecer, e que está muito bom assim, e que eis que, quando a gente assiste um filme ou lê um livro, geralmente é assim, né? O personagem principal, o protagonista, geralmente ele é mostrado como uma pessoa comum, fazendo coisas comuns, e aí de repente acontece alguma coisa que tira ele daquele mundo comum, daquele status quo, e leva ele, está querendo levar ele, pelo menos, para um patamar diferente daquele que ele já conhece, mostrando coisas que ele ainda não viu. E quando, por exemplo, você vê um arcano maior, o que representa esse movimento do status quo, do mundo comum, da inércia, para um movimento que o próximo seria a chamada para a aventura, que é aquilo que faz com que a gente precise se movimentar para viver coisas que a gente ainda não viveu. Onde que você identifica isso nas cartas? A primeira carta que eu vejo uma ligação mais forte com esse status quo e com a mudança entre o status quo e a realidade da aventura é o louco. A carta do louco possui um cão que está querendo atacar esse herói, esse indivíduo que se apresenta na carta. E esse herói, por sua vez, ele está com o olhar direcionado para o ar, para as nuvens. Ele sonha muito, sonha alto, mas não tem um pé na realidade, não vê o que está acontecendo realmente. E esse chamado, ele acontece justamente com um pequeno choque, que é esse aviso do cão que está querendo atacá-lo. É interessante que o herói ele está carregando aqui uma pequena bolsinha, né? Que são seus pertences. O que isso representa? A pouca experiência que o herói possui até então. É uma pessoa que não tem conhecimento da sua missão, do seu papel de vida, está vivendo totalmente à mercê de um ciclo. Então ele precisa se despertar e sair de um ciclo vicioso para entrar no ciclo do herói. Uma outra carta que é muito interessante, que eu vejo que se encaixa aqui também, é a carta do mago. Na carta do mago, existem alguns instrumentos na mesa em que ele trabalha, e esses instrumentos representam as habilidades do mago. Uma pessoa muito habilidosa, mas que ainda não sabe controlar suas habilidades. Então, também é um momento em que o herói, às vezes,
tem a falta de humildade ou o excesso dela, em que ele não acredita em si mesmo, mesmo possuindo um grande potencial. Ele apenas não sabe ainda como colocá-lo em ação. Complementando aí o estudo, né, eu vejo que o louco representa, numa a nossa vida mais cotidiana aqui, nossa vida mais calça jeans, camisa polo, representa a pessoa que está cheio de sonhos, né? Mas ainda não tem a menor ideia de como é que vai realizar aqueles sonhos. Eu imagino que a Elô, antes de fazer a faculdade de letras, ela sonhou em fazer a faculdade de letras, né? Ela não chegou num dia, acordou assim, pô, vou lá fazer o vestibular e, né, sem pensar nisso antes. Deve ter tido um planejamento prévio, né, para você chegar no ponto de fazer, de prestar o vestibular. Então representa essa nossa capacidade de sonhar, mas ainda assim, esse sonho ainda ele precisa tornar-se real. Esse momento do chamado para a aventura é o autoconhecimento, é quando o herói percebe que ele possui um potencial, ou seja, quando há alguma demonstração do seu poder. Isso fica bem explícito na carta da sacerdotisa, ou a papisa. Ela possui grandes mistérios dentro de si, mas ela ainda não os externa, ela é reconhecida como uma pessoa muito sábia que não pratica, ou seja, que não consegue externar o seu conhecimento, quase como se fosse uma timidez, um medo diante do mundo. Também é interessante a carta da Imperatriz. A Imperatriz é um novo solo, ou seja, um chamado para aventura, uma nova possibilidade para o herói, até mesmo geográfica, porque o herói ele costuma sair do seu ponto local, ponto de nascimento, até o local onde ele precisa cumprir com a sua missão. E a Imperatriz traz isso, traz um solo fértil. Falando agora desse mentor, por que precisa de um mentor? Nos arcanos, a quarta carta, ela é o imperador. E o imperador, ele é muito teimoso, muito rígido. Ao mesmo tempo que ele possui habilidades impressionantes, ele ainda não sabe que ele é pequeno diante do mundo, que ainda há muito a aprender. E por isso, em seguida, vem o sumo sacerdote, com todo o conhecimento, com uma filosofia pragmática, quase como a filosofia sertaneja, que a gente conhece aqui no Brasil, que é uma filosofia da prática. É o que o Papa traz, é o que o sumo sacerdote, né? São os dois nomes, traz. Uma experiência, um conforto. É como se o herói ele se visse diante de uma barra da praia e ele visse o horizonte sem saber o que há além desse horizonte. Mas o Papa sabe, e o Papa ensina para que ele não passe pelas mesmas dificuldades que ele um dia passou. E esse é o ciclo da nossa vida. A gente vai percebendo as dificuldades que a gente já passou e vai tentando evitá-las nos próximos ciclos. O que eu vejo de interessante nisso é que logo após a chamada para a aventura já se apresenta o mentor, que é a assistência, né? Ou seja, a gente não está sozinho para seguir por essa jornada. Sempre tem um mentor, uma assistência que se apresenta para a gente os recursos necessários para a gente poder realmente vencer aquilo que a gente está precisando vencer. Às vezes a assistência ela se apresenta de uma maneira material, ou às vezes não, uma intuição, alguma coisa que a gente está querendo fazer, pensando em fazer. Como que você vê, Salsa, a assistência de uma maneira prática na vida da pessoa, quando ela está precisando realmente abraçar essa aventura que ela está sendo convidada a participar? Veja assim, por exemplo, quando a pessoa que tem pelo hábito de fazer a oração do Pai Nosso, né? A pessoa se concentra e ela vai começar a oração e fala, Pai Nosso que estás no céu. Ela está recorrendo, é como se fosse uma pessoa pequena, recorrendo a uma pessoa que é muito maior que ela. A uma pessoa que ela entende, que vê as coisas com muito mais clareza do que ela consegue ver naquele momento. Então, alguém que sabe aquilo que ela ainda não sabe, aquela que sabe transmitir aquela que precisa passar, aquela que vai dar força pelaquilo que precisa passar. Mas, ao mesmo tempo, essa sabedoria que se manifesta através de uma pessoa ou através de uma intuição, não necessariamente através de uma pessoa presente, através de uma intuição, ela transmite para a pessoa aquilo que só a pessoa pode fazer por ela. Que só a pessoa pode fazer por ela. Então, se a gente ficar assistindo as pessoas na montanha-russa, lá só na fila da montanha-russa, a gente tem uma ideia do que é a emoção da montanha-russa. Mas para a gente saber qual é a emoção
da montanha-russa, a gente tem que entrar na montanha-russa. Só voltando um pouco no chamado aventura, que eu vejo também que tem uma energia de convidar a pessoa para um desafio maior do que ela está acostumada a enfrentar até aquele momento na vida dela, tem um filme que eu acho que deixa esse um dos mais claros, que é o Independence Day, o primeiro Independence Day, que tem uma invasão alienígena, e o herói do filme é o personagem do Will Smith, e no lugar comum ele está tomando café da manhã, está lendo o jornal, aí ele está tomando café da manhã, ele sai para pegar o jornal na porta da casa. E quando ele sai para pegar o jornal, ele sente assim na vizinhança um tumulto, uma movimentação estranha, e vê as pessoas olhando para o horizonte, todo mundo, e quando ele olha, no horizonte tem uma invasão de uma nave alienígena gigantesca invadindo o planeta Terra. Então, um baita chamada aventura, né? Quando você vê uma nave alienígena invadindo o planeta Terra, a sua vida nunca mais será a mesma e pouco provavelmente você vai conseguir manter os compromissos que você tinha agendado antes. Você tem que mudar a agenda um pouquinho. Então, a chamada aventura traz essa força da sua vida nunca mais será a mesma a partir de agora. O desafio começou, a aventura começou. Agora a vida é para valer. Então, se depois do chamado para a aventura é que a vida começa para valer e depois disso a gente recebe assistência, depois da assistência, o Joseph Campbell disse que a gente então segue para a partida. O que é a partida? É quando é sair da Matrix, é quando a gente sai do mundo real, entenda-se mundo real, o mundo comum, aquele mundo cotidiano do dia a dia, e entramos no mundo especial, ou saímos da Matrix, né? Depende do prisma que a gente está vendo. É quando o herói é convidado a viver aquilo que ele ainda não conhece. Para essa partida, Elo, também existe uma carta que identifica? A palavra-chave dessa carta, Os Enamorados, é justamente a escolha. Porque o herói, ele coloca-se de frente de uma bifurcação, como as duas pílulas que apresentam-se também no filme Matrix. A escolha de lidar com o mundo comum ou não, porque ele já teve um empurrãozinho do mentor e agora a única pessoa que pode decidir é ela mesma. Não tem como o mentor forçar que o herói vá até o local para cumprir o seu papel. Ele precisa decidir isso por si. É uma escolha que vai determinar todo o caminho do herói. E aí, então, chegamos no mundo especial, que é a experiência, quando o herói vive aquilo que ele precisa viver. Então, ele saiu do mundo comum e adentrou um mundo especial. E aí ele tem a experiência. E na experiência, ele se aproxima da caverna profunda, que é um dos maiores desafios que o herói tem. Existe também, Elo, que você identificou nas cartas, a experiência e a aproximação, que é a aventura maior do herói, aquele que ele tem que realmente viver para poder evoluir e crescer enquanto herói? Na carta onde ele tem a primeira ação, que é aquele momento em que ele tem a sua atitude e que ele é colocado à prova tanto dos riscos como de estar em contato com seus inimigos e com seus aliados. Nessa carta, aqui, o carro, a gente pode ver isso com clareza. É uma pessoa que dirige o próprio carro da vida. É um pedido para que nós não deixemos, até o Salsa já falou isso em um dos trabalhos dele, que nós não deixemos que alguém entre no nosso carro da vida e dirija por nós, para que nós tenhamos foco, obstinação, uma vontade de chegar em algum lugar. Pelo menos algum objetivo nós temos que ter. Então, o herói coloca a mão na massa e ele tem o seu primeiro desafio, que é justamente identificar aquelas pessoas que estão ao lado dele e para onde, qual que é o foco que ele deve seguir, mesmo que ele não veja o ponto final. Eu vou voltar só um pouquinho lá na partida, que também é conhecida como Travessia do Primeiro Limiar, que é muito... quando a gente passa na faculdade, no vestibular, é muito significativo. Quando a gente entra no mundo especial, a gente entra na faculdade, a gente vai conhecer as regras daquele ambiente novo que a gente vai chegar, né? Como é que as coisas funcionam de verdade ali? Quem é a tia da Xerox? Como é que a gente faz para ter melhor nota naquela matéria? Quem é um professor legal? Quem é um professor que não é legal? A gente vai começar a descobrir todo aquele mecanismo, como é que funciona de fato. Eu brinco que a vida, de certo ponto de vista,
Olha como Deus é um cara legal. Ele criou o mundo, colocou as pessoas no mundo, prendeu os pés das pessoas no mundo com a lei da gravidade, e aí quando ele prendeu os pés das pessoas com a lei da gravidade, ele espalhou um monte de igreja pelo mundo e falou assim, olha, o paraíso está no céu. Aí as pessoas têm que soltar o pé da terra para encontrar o paraíso no céu. É a mesma coisa que eu prendesse uma criança amarrada no pé da cama, num quarto, prendesse o melhor doce dela no teto e falasse, ó, o doce é teu. O doce favorito dela no teto, colasse no teto e falasse, ó, o doce é teu. Tá? É só você pegar, só que o pé dela está amarrado na cama. É mais ou menos esse o jogo que a natureza fez com a gente. Mas o que significa isso? Essa resistência nos prepara para o desafio da vida. Se tudo fluísse naturalmente, a pessoa não ia atingir um grande resultado. Né? São as provações da vida, né? Os testes da vida. Muito bem. Aí, olha só que interessante. Depois da aproximação da caverna profunda, que são os maiores desafios que os heróis e nós mesmos enfrentamos na vida, né? Para a gente poder chegar a colher alguma flor, ou encontrar um tesouro, ou vencer, ou ter alguma vitória, muitas vezes a gente passa por momentos de crise. Crise existencial, crise na vida, crise na jornada, todos os heróis passam. E o Joseph Campbell também identificou a crise como sendo assim o ponto oposto do status quo. E a crise é aquele momento que o herói começa realmente a se perguntar, a questionar se aquele caminho que ele está seguindo é aquele mesmo, se ele precisa voltar, dá vontade de desistir. E eu fico pensando que isso é uma coisa muito comum que acontece com as pessoas de uma maneira geral, né, Salsa? A crise ela é inerente à aventura, é inerente às pessoas que querem evoluir, que querem aprender, que querem realmente fazer alguma coisa que o coração está pedindo para fazer. Às vezes a gente enfrenta algumas crises com isso, né? Então, qual é a importância do herói, Salsa, encontrar com a crise e qual é a postura que ele tem que ter para atravessar por isso, para encontrar o tesouro que está logo depois, mais um pouco na frente? Tem alguns filmes do Superman que ele é jogado no oceano com um colar de kryptonita amarrado no pescoço e a gente fica lá com a sensação, quero ver como é que ele vai sair dessa. Né? A crise faz com que a gente vivencie dentro da vida a experiência da morte. Algo morrer dentro da gente. A crise tem esse momento onde a pessoa vivencia essa emoção do não há mais nada que se possa fazer. Já era. Recolha suas coisas e volta para casa. Não devia nem ter começado. Passa por uma crise onde nesse momento herói. Se, putz, será que eu desisto ou será que eu sigo em frente? E aí precisa reunir forças dentro dele para poder seguir em frente. Cada estágio da crise é importante para que a pessoa supere a crise. Ela precisa, se ela simplesmente pular a parte onde ela sente o impacto daquela morte, ela não consegue absorver o que ela precisa aprender naquele momento. Eu gosto de explicar que na crise a gente paralisa, a gente paralisa. E esse parar é parar para pensar, parar para observar, parar para reconhecer os seus próprios poderes, parar para ver o que vai fazer de novo, parar para ver se é poderoso mesmo, né? Ou se antes foi só tipo ensaio, agora já era quando a coisa veio para valer, a pessoa não deu conta. A postura ideal é a pessoa não resistir à crise, no sentido de não oferecer resistência para a crise, para ela poder absorver tudo que precisa absorver, para ela superar, porque mais na frente tem uma vitória. Né? Então a crise existe para a gente superar e chegar nessa vitória, encontrar com esse tesouro, que o tesouro já é a próxima etapa que o Joseph Campbell identificou nessa jornada do herói, né? Então, Elo, como que é que o Arcano apresenta o momento da crise e o encontro com esse tesouro que está após o vencimento da caverna profunda, atravessa-se a crise e vencendo a crise encontra com o tesouro. Isso é muito comum a gente ver na nossa própria vida, né? E como que as cartas mostram isso para a gente? Esse momento de crise, ele é quase que um inverno, um bloqueamento em que as plantações, por exemplo, elas não podem propiciar uma colheita. É necessário parar um pouco e depois retornar a cultivar o plantio.
E nesse momento aparece o ermitão, ou o eremita. O eremita, ele se encontra em um ambiente inóspito, ou seja, em um ambiente que não é bom para um plantio, um ambiente que realiza esse bloqueamento no herói, e dentro dele, até perto do coração, ele possui uma estrela. Essa estrela é todo o potencial, que é o desafio dele é externá-lo, colocar esse potencial, colocar essa estrela no alto, para que fique visível a qualquer perspectiva. É esse desafio do eremita, é se colocar um pouco, primeiro na jornada do se autoconhecer, se resolver no conflito interior, para depois iluminar, aprender para ensinar. O momento em que ocorre de forma mais clara a recompensa, ou seja, o herói conseguir alcançar o tesouro tão almejado, é a roda da fortuna e a força. Primeiro, falando da roda da fortuna, essa é uma carta muito interessante, porque apresenta uma roda, ou seja, a roda possui um alto e um baixo, e está sempre girando, nos mostrando que há um momento de felicidade, sim, há um momento, mas que pode ser precedido depois por um momento de dificuldade. Também atrás dele, atrás desse personagem, há uma ampulheta, mostrando que tudo está dentro do correr do tempo, que não há pressa e que ele vem conseguir, porque o que foi plantado será colhido. Nesse sentido, a carta da força, ela pede para o herói para que ele se supere na sua força máxima, coloque o máximo de si e exteriorizando realmente, que é o desafio do eremita, o grande potencial que possui. É uma carta muito bonita, mostra uma moça que está se abraçando a uma fera, e essa fera são os instintos do herói, que já controlados podem causar muitas coisas positivas. Então, Elo, a gente observa que, da mesma maneira como você traçou esse paralelo, esse estudo, com os arcanos sendo uma demonstração da jornada da vida das pessoas, e assim também o Joseph Campbell fez, mostrando que o monomito conta a história dos heróis da antiguidade, mas também ele é sensível à nossa própria história, a gente observa que a minha história de vida, a sua história de vida, a história de vida do Salsa, basicamente os dramas e as alegrias são os mesmos para todos nós, né? Às vezes a gente acha que, por exemplo, a gente vê muito que uma pessoa mostra aquilo que ela é em uma face e a gente acha que ela não passa pelos mesmos dramas que a gente passa. Quando a gente, às vezes, tem uma mania de comparar uma vida, né, com a outra e observa que uma pessoa, às vezes, tem uma demonstração de uma vida que, na verdade, não é exatamente aquilo, porque todos nós somos preenchidos com as alegrias e os dramas de uma maneira geral, no mundo inteiro é assim, porque a história de um é a mesma história do outro, né? E aí, depois que a gente chega nessa recompensa, nesse resultado, o herói ele volta para o mundo real. Só que quando ele volta, ele já não é mais o mesmo, né, Salsa? Quando ele já retorna num patamar superior, ele já retorna com toda essa bagagem de aprendizado. Ele já retorna levando esse tesouro, essa recompensa que ele conquistou ao longo dessa jornada, vencendo crises, se aproximando e vencendo os monstros, atravessando a caverna profunda, né? Então, esse retorno para uma nova vida, Salsa, como que você observa que isso acontece na nossa vida também? Quando a Elo passou no vestibular, ela é uma professora de letras em potencial. Quando ela se formar, ela vai ser uma professora de letras. Quando ela tiver 20 anos de carreira, ela vai ser uma professora de letras com 20 anos de carreira. Se nesse período ela tiver publicado 10 livros de poesia, ela vai ter toda essa experiência junto. Só que essa Elo, vamos dizer assim, da Academia Brasileira de Letras, ela já era em potencial quando começou a jornada. Só que ela hoje, vamos dizer assim, hoje é sonho. Amanhã nós vamos saber se isso é realidade, esse retorno. É a mesma pessoa, vamos dizer assim, engrandecida. Numa história bem conhecida, que é a jornada do herói de Jesus como esse herói, acontece isso de uma maneira bem intensa
porque Jesus ressuscita, né? E aonde fica bem claro a função, né? Nessa jornada do herói, como é que quando a gente completa o ciclo, a gente chega renovado do outro lado. É como se nós estivéssemos renascidos para começar tudo de novo, mais uma vez. Você esteve falando, só um complemento, você esteve falando dos desafios das pessoas, do tesouro, os dramas e as alegrias, e você colocou de uma maneira que às vezes a pessoa aparenta uma coisa, mas não é. Existe uma superficialidade, né? E às vezes não tem uma profundidade. Eu recentemente eu fiz um paralelo na nossa vida cotidiana. Nós estamos vivendo um momento da humanidade aonde algumas pessoas elas estão perdendo a vida porque falta oxigênio. Oxigênio. Não está tendo abastecimento de oxigênio. E aí a pessoa vai para o hospital, ela mesmo tendo oxigênio no ar, para a situação que ela está pulmonar, ela precisa de oxigênio, de oxigênio industrializado. Industrializado. Eu fiz um paralelo disso com a nossa essência. Quando a gente se desconecta da nossa essência, quando a gente não está verdadeiramente buscando crescer como ser humano, perguntando com coragem quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui, buscando ser o herói da própria história de vida, quando a gente se desconecta dessa essência, seja por qual mecanismo que for, o desafio do parque de diversões, por terapia, por filosofia, por carta de tarô, por runas, quando a gente se desconecta da nossa essência, a gente começa a buscar balões de oxigênio na nossa vida, para abastecer essa essência. A gente começa a se preocupar se o nosso smartphone é o último smartphone que existe, se o nosso carro é o último carro que existe, se o nosso dinheiro é o maior dinheiro que existe, como se fossem balões querendo dar oxigênio para essa essência. Só que esses balões não têm condição de abastecer essa essência. Essa essência ela tem que ser abastecida com oxigênio que consegue abastecer essa essência, que a pessoa fazer esse processo de autoconhecimento, como a Elô falou no começo. Exige fé e coragem, no mínimo, para a pessoa chegar do outro lado renascida, vamos dizer assim, nesse ciclo todo. É isso mesmo. E aí, Elô, quando chega nesse retorno para uma nova vida, o que a carta mostra para a gente? O que representa isso? O caminho para uma nova vida é você conseguir ver nas dificuldades que se passaram um sol, uma luz. E isso se apresenta também com clareza nas cartas de tarô, com a carta do enforcado. Muitas pessoas veem essa carta como uma carta negativa, mas ela não é negativa. É uma pessoa que ela está de ponta cabeça, está pendurada por um único pé, ou seja, sempre existiu no herói a possibilidade dele sair dessa dificuldade, mas ele precisou entrar na dificuldade a que ele entrou para que ele conseguisse visualizar o sol atrás dele, atrás da cabeça dele, demonstrando um autoconhecimento diante das dificuldades. Ou seja, é muito necessário que tenham os desafios para serem vencidos na jornada do herói da nossa vida. Quanto a essa transformação, vem uma carta em minha mente que também é uma carta que as pessoas costumam difundir como uma carta negativa, que é a carta da morte. Ocorre que a carta da morte, ela não traz uma morte física, ela traz uma renovação espiritual. Por quê? Mesmo na natureza, a gente precisa colher para plantar de novo. Existe um ciclo e recomeços. Nesses recomeços, a gente tem uma nova oportunidade de ser melhor. Por isso que a morte vem ceifando tudo aquilo que já não presta mais na nossa plantação. Uma outra carta que me vem muito à mente é a carta de quando o herói ele verdadeiramente consegue cumprir com o seu papel com a humanidade e consigo mesmo. Essa carta é a carta da temperança. Na carta da temperança, há uma moça que tira de um vaso o líquido e coloca em outro. Esse movimento quase que químico, ele traz a ideia da gente se unir ao todo, e não só ao todo da humanidade, mas do todo de quem nós somos, cumprindo o nosso papel e nos integrando à nossa essência. A carta do diabo
ela traz uma ideia bem interessante também, que é o momento em que o herói ele consegue entender todas as dificuldades que ele passou, a importância de se encarar como de forma limpa. Então, em Harry Potter, seria aquele momento em que Harry não usa o espelho de Ogezed. Ele deixa o espelho de Ogezed, onde ele vê os seus sonhos, para trás, para ter a oportunidade de vivenciar os seus sonhos de forma real, encarar os seus demônios. Então, Elô, o ciclo da jornada do herói, ele conclui com o retorno com o Elixir, né? O herói retorna para sua comunidade, da onde ele partiu, ele retorna para sua casa, para o seu lar, com o tesouro, com aquilo que ele foi buscar, com a experiência que ele adquiriu, né? No estudo do tarô que você faz, qual que é a carta que representa esse momento? Na verdade, existem algumas cartas que podem representar esse momento, e eu vou tentar apresentá-las de uma forma mais dinâmica. A carta da Torre, ela é a libertação dos povos, dos inocentes. Em Harry Potter seria aquele momento em que o Dobby direciona um pedido ao Harry de uma meia, e Harry dá essa meia. Na verdade, acho que ele nem pede. Essa meia é tão simples, uma coisa tão boba, e liberta Dobby. Essa é a libertação daquelas pessoas que também estão ao lado do herói, mas que se encontravam presas. A carta da esperança, ou seja, a estrela, ela traz um novo momento se direcionando. Aquela estrela do herói que antes estava no seu coração, agora está para o alto em toda a perspectiva possível, em todas as perspectivas possíveis. Ou seja, o herói ele consegue externar sua capacidade máxima de resolução de problemas. A lua, ela demonstra que as fases da jornada foram precisas para que o herói chegasse naquele momento e que foram apenas fases que vão se repetir. É até um momento em que, às vezes, nas sagas, o autor ele traz um gancho que direciona para um outro livro, para uma sequência, uma conclusão de fase que ainda dá um gostinho de quero mais. O Sol. O Sol é a paz, a felicidade, a harmonia e vem trazendo a força do novo com a representação de uma criança. Como que é isso? Todo mundo sentir que está vivenciando novamente uma experiência, que aquela experiência ela já está concluindo, é um pezinho numa outra. Ou seja, é um momento de alta felicidade em que o herói, o próprio herói, consegue atingir, por exemplo, um amor, consegue ter aquela cena do beijo, a famosa cena do beijo. Felicidade máxima. O julgamento. O julgamento vem mostrando o despertar de um novo tempo que fica visível até na mudança de cenário. Ou seja, quando o Harry Potter ele conclui ali em Hogwarts e depois ele aparece na plataforma 9 3/4 com seus filhos. O despertar de um novo tempo que fica visível e comunicável a todos. E por fim, para coroar a história, a Carta do Mundo, que traz o equilíbrio dos 4 elementos através dos signos, e uma coroa de folhas de louro. É uma representação bem interessante também. É bem interessante que a Carta do Sol ela só vem após a Lua, demonstrando que a luz ela precisa da escuridão para se apresentar. E outra coisa bem interessante que eu acabei por lembrar é daquela fala de Salomão que diz assim: não há nada de novo sob o sol. Ou seja, as próprias mudanças são algo que constituem necessariamente a vida, o movimento das coisas. E aí, essa coroação, a gente também pode entender que, quando eu entendo assim, como a Elô citou o Eclesiastes, né? Não há nada de novo debaixo do sol, a gente pode entender que há uma única coisa acontecendo, desse ponto de vista jornada do herói, que é uma dança eterna entre trevas e luz. E a única coisa que nós estamos fazendo o tempo inteiro é escolhendo entre as trevas e a luz, em cada etapa da jornada do herói. Se a gente vai para as trevas ou se a gente vai para a luz, até chegar na plenitude de toda a luz. Esse é o coroamento até chegar nesse ponto. Essa é a simbologia toda que está por trás disso. E assim, então, a gente conclui
esse estudo principal, né? Claro que tem muitas outras coisas que podem ser faladas e estudadas, porque são assuntos muito amplos, né? A jornada do herói, ela realmente ela trata da nossa própria vida de uma maneira muito ampla, mas assim, para que serve principalmente isso tudo? Para as pessoas que estão nos assistindo, o que ela pode observar com esse estudo que a gente está fazendo? Uma coisa fundamental que eu vejo é a gente se identificar dentro das etapas da jornada. Então a gente, por exemplo, está no status quo e aí acontece alguma coisa que tira a gente daquele movimento de inércia, o que está acontecendo com a gente? É uma chamada para aventura. Então a gente pode abraçar essa chamada para aventura. Para por quê? Porque toda aventura tem um tesouro escondido por trás dela. E a gente pode ir em busca desse tesouro. E se a gente não conseguir saber necessariamente em que ponto dessa jornada que a gente está, então a gente pode estudar, por exemplo, a jornada do herói, descobrir esse ciclo das histórias e nos identificarmos lá dentro, que estágio que nós estamos. Da mesma maneira, o tarô pode também identificar quando existe uma consulta, uma leitura de uma carta, ela pode mostrar para a gente em que etapa da vida nós estamos e o que a gente precisa aprender com isso, quais são as próximas etapas que podem ser vislumbradas no horizonte e quais aconselhamentos para que essa travessia seja a melhor possível, né? Faz sentido isso, Elô, que eu estou dizendo? Faz total sentido, porque o tarô, as cartas podem ser examinadas tanto como cartas separadas para conselhos, como também arquétipos que nos representam. Existe algo muito importante que é a presença dos símbolos. A presença dos símbolos, ela me faz pensar o porquê. O porquê que o tarô traz as coisas dessa forma, o porquê que as histórias também podem ser pensadas como um símbolo. Porque o símbolo é uma linguagem universal diante daquilo que é inexplicável, que muitas vezes parece irracional. Então a gente precisa de algo subjetivo para alcançar o algo objetivo. E é esse o papel que o tarô vem fazendo e que a jornada do herói também faz. Então, eu quero agradecer a presença desses meus amigos nesse bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, desses meus amigos, para vocês entrarem em contato, conhecer um pouco mais do trabalho deles. E é isso. Querem falar uma palavra de despedida? Sal, Elô, fiquem à vontade. Muito grata pelo convite, amigos. Foi uma experiência bem interessante. E espero que vocês tenham gostado. No filme O Exterminador do Futuro, ele fala assim: hasta la vista, baby. Na religião indiana, eles falam namastê. No Frozen, ela fala let it go, let it go. E no Star Wars, eles falam que a força esteja com vocês. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é hasta la vista, baby. Namastê, let it go, let it go. Que a força esteja com vocês. Grata aí pela participação.